muita facilidade para a gente não viver pobre como a gente viveu no passado, né? Pobre de barriga, né? Pobre de conhecimento. Tem o domínio da terra, a gente precisa produzir. Quando tu precisa produzir, tu precisa estar organizado para trabalhar essa questão da comercialização do produto, né? Nós nunca imaginamos a possibilidade de nós estarmos vendendo 1 quilo de látex a mais de R$8. A fábrica ela é a segunda maior empregadora do município. Chapuri é uma cidade de 16 mil habitantes e não tinha oportunidade para esses jovens. E eu falo muito nos jovens porque o meu pai tinha a esperança de que esses jovens dessa geração iriam continuar a revolução que ele fez lá atrás. De Chapuri para o mundo, a borracha é sinônimo da preservação ambiental e da conquista do direito dos trabalhadores. De um lado, os pecuaristas, na busca por mais terras e a expansão da pecuária. E de outros, extrativistas, em defesa da floresta, da qual vivem e dependem para sobreviver. A busca por arranjos produtivos, que surgiram a partir de uma demanda social e ambiental, nos trouxe até o Acre, uma região historicamente marcada por conflitos entre fazendeiros e extrativistas pela posse da terra. Liderados por Chico Mendes, os seringueiros viraram símbolo da luta pela preservação e conservação dos recursos naturais na Amazônia. Como a poronga que ilumina as estradas de seringa na mata, Chico apontou novos caminhos para os movimentos populares. Lutou com seus companheiros, seringueiros e índios, pela defesa da floresta, que ocupavam e utilizavam de maneira sustentável. Chico Mendes, ambientalista e ativista político brasileiro, lutou ao lado dos seringueiros pela preservação e a valorização da floresta amazônica. Sua luta denunciou a devastação florestal e o drama dos seringueiros que eram retirados de suas próprias terras pelos fazendeiros. Em 1988, Chico Mendes é assassinado em sua própria casa, o que atraiu a atenção nacional e internacional em prol da floresta. Já em 1990, o sindicalista é homenageado com a criação da reserva extrativista Chico Mendes. A reserva extrativista, um dos legados da luta de Chico Mendes, foi pioneira no conceito de unidade de conservação de uso sustentável, onde as populações tradicionais têm a permissão de não apenas morar na reserva, mas também de realizar o extrativismo dos produtos da floresta.
é na colocação Rio Branco do Seringal Floresta, na entrada da reserva, que encontrei o seringueiro Raimundão, testemunha da luta travada pela posse da terra. Terra que passou das mãos dos patrões da borracha para os grandes latifundiários em meados da década de 70. Pressionados pelos fazendeiros, os seringueiros, com o apoio da Igreja Católica, se uniram pelo direito à posse da terra, da qual dependiam para sobreviver. E a igreja começou a nos orientar, inclusive trouxe para o nosso conhecimento a Lei do Estatuto da Terra, Lei 4.504, que diz que cada cidadão com sua família que está numa determinada terra e que não tem outra, né, ele só pode deixar aquela terra que ele está se ele for indenizado suas benfeitorias. Mas o latifúndio ele não queria saber disso, né? Ele queria que nós fosse todos embora. E aí surge a figura de Chico Mendes, o Wilson Pinheiro, e foi a partir da criação do sindicato que a gente começou a se juntar, e o Chico, com a sua habilidade, né, e com o seu espírito de lutador, e com muito sentimento do que acontecia na época do patrão da borracha, e aí o que já estava acontecendo com o fazendeiro, ele não mediu esforço para organizar a gente e a gente passar a fazer os empates. Os empates foi um ajuntamento de nós, pai de família, mãe de família, jovens que ia para as frentes de desmatamento, empatar a continuação do desmatamento. Em 85, através da liderança do Chico, foi dessa forma que a gente conseguiu transformar essa proposta numa realidade com a criação da reserva extrativista Chico Mendes, que só, infelizmente, foi criada após o seu covarde assassinato. Criada a reserva e vencida a luta pelo direito à terra, veio o próximo desafio: valorizar o látex e outros produtos da floresta para melhorar a qualidade de vida dos extrativistas. Eu considero que a partir do momento em que a gente tem o domínio da terra, a gente precisa produzir. Quando tu precisa produzir, tu precisa estar organizado para trabalhar essa questão da comercialização do produto, né? Então, enquanto trabalhador, a gente se junta, tem uma cooperativa que recebe a nossa produção, compra a nossa produção, beneficia a nossa produção e busca o mercado, faz a venda da nossa produção. Seria muito difícil se cada um de nós tivesse que fazer todo esse processo de forma isolada, né? E o que tem a Cooperacre de diferencial das outras iniciativas que ela conseguiu dar certo e hoje ela trabalha envolvendo tantas famílias, em parceria com a fábrica de preservativos? Como que você vê esse diferencial da Cooperacre em relação a essas outras iniciativas? O que a gente vê do diferencial, primeiro que hoje a gente diz o seu formato de gestão técnico foram assim um pouco mais eficiente e a qualificação também do grupo. E a partir daí da gente fazer, e a outra coisa foi a questão da transparência, de se reunir bastante. Então a Cooperacre, ela tem reunião todos os meses de todos os seus membros envolvidos. Todos os meses do delegado, todos os meses tem a reunião da diretoria, todos os meses tem a reunião do Conselho Fiscal. Então a formação, a informação dentro da cooperativa circula bem e faz com que ela seja cada vez mais fortalecida. Então, a partir da Cooperacre, que nós avançamos com duas atividades importantes, que era a questão da comercialização da castanha e da borracha, propriamente dita, foi que começou a surgir a ideia. Na época eu era prefeito aqui no município de Chapuri e começamos a fazer articulação para que a gente pudesse agregar mais valor ao nosso látex, a produção exclusivamente da borracha e da seringa. E a fábrica de preservativos surgiu exatamente dentro dessa perspectiva e dentro de um conceito que nós teríamos que encontrar alternativas
melhorar e valorizar mais a produção extrativista. Então, a fábrica de preservativos surgiu diante de todo esse arcabouço. Com a capacidade de produção anual de 100 milhões de preservativos, a fábrica Natex é uma iniciativa do governo do estado, que além de adquirir todo o látex que é coletado aqui na região, investe em capacitações e na infraestrutura para o escoamento do produto. Essa iniciativa, via o Ministério da Saúde, abastece 20% de toda a demanda de preservativos do país. Como que você vê a fábrica transformando a região? A fábrica ela teve uma grande importância não só para a população de Chapuri, né, mas também para a população do Seringal. Porque naquela época a borracha já não tinha mais valor, né? As pessoas estavam tendo um êxodo rural, né? O seringueiro estava vindo para a cidade não conseguia comportar todos os seringueiros aqui, não tinha saúde, não tinha escola para todo mundo. Então se pensou lá atrás do que a gente pode fazer para viabilizar a economia extrativista e para deixar o seringueiro na floresta. Com isso, o que se pensou? Vamos fazer uma fábrica de preservativos, porque a gente vai agregar o valor ao produto, que é o látex, né? Fazer com que eles vivam dessa renda, para que não haja essa superpopulação aqui na cidade de Chapuri. E com isso, com esse desenvolvimento, a gente pensou na fábrica de preservativos, fizemos todas as capacitações, fizemos análise do látex para ver se era viável fazer o preservativo com esse látex, né? Com isso, a Chapuri começou a crescer, porque a única renda de Chapuri era do município, que é da prefeitura. Então não existia trabalho. Os trabalhos eram de pequenas lojas e de supermercado. A fábrica ela é a segunda maior empregadora do município. Aqui a gente teve a oportunidade de ver, a maioria são jovens no seu primeiro emprego. E assim, gente que nunca trabalhou em indústria, no ritmo de indústria, porque a indústria ela tem metas claras. Ela tem que seguir uma rotina de eficácia sempre, né? Então a gente treina essas pessoas e capacita elas para elas estarem lá dentro. Antes da fábrica, Chapuri é uma cidade de 16 mil habitantes e não tinha oportunidade para esses jovens. Então assim, ou eles iam trabalhar na prefeitura, ou eles iam trabalhar em algum comércio, e o comércio era muito pequenininho. Então, depois da instalação da fábrica de preservativos, o comércio aumentou. Hoje a gente tem dentro da fábrica 120 pessoas trabalhando, 120 famílias que recebem todo mês seu salário e que fazem a economia circular do município. Então, hoje, a fábrica de preservativo ela é um motivo até de defesa para os próprios funcionários. Os funcionários a defendem. Qual que é a importância de um empreendimento como a Natex para as pessoas que vivem e trabalham aqui na floresta? Muito importante. A Natec tem uma importância muito grande, foi a partir da criação da Natec que melhorou consideravelmente as finanças do seringueiro, que já estava aqui produzindo borracha, e isso inclusive ajudou a incentivar outros companheiros pai de família que estavam na cidade empurrando carrinho de picolé, essas coisas, a vir também cortar seringa. Então a Natec, além de oferecer um produto que é da mais importância no que se refere à questão da saúde, né? Saúde sexual e também o controle de natalidade, ajuda muito nessa parte, como também deu a oportunidade, criou oportunidade para centenas de empregos para jovens, né? Pai de família, mãe de família, né? Então isso é um empreendimento, a Natec é um empreendimento assim importantíssimo para a vida dos seringueiros. Os preservativos Natec são os únicos do mundo produzidos a partir dos seringais nativos. Cerca de 700 famílias de seringueiros foram capacitadas para a coleta e o fornecimento dessa importante matéria-prima, que é o símbolo da preservação da Amazônia.
Raimundão é um dos fornecedores de matéria-prima da fábrica de preservativos. Aos 73 anos de idade, ele faz questão de manter a rotina de seringueiro. Na estrada de seringa, ele caminha em média 4 horas para cortar e coletar o látex. Quanta seringa um trabalhador ele consegue riscar por dia? O seringueiro hoje ele risca uma média de 130 até 180 aulas de seringueira. Quanto que ele consegue tirar de látex num mês de trabalho, mais ou menos? Ele tira uma média de um salário mínimo, mais de um salário mínimo por mês. E o que o senhor conseguiu acompanhar em relação ao preço da borracha, essas condições de negociação, de criação de cooperativa? Eu participei intensamente das discussões, porque quando a gente era sujeito à dependência do patrão, depois passando por marreteiro, ficava muito do trabalho da gente na mão desses caboclos, né? E com a cooperativa, ela diminuiu, fica parte desse trabalho nosso para garantir a manutenção de estrutura, de pessoal, essas coisas na cooperativa. E aí a gente passou a lucrar mais, né? Outras oportunidades de geração de emprego e renda estão surgindo para agregar cada vez mais valor ao látex no Acre. A 144 quilômetros de Rio Branco, no município de Sena Madureira, o governo estadual investiu mais de 7 milhões de reais na implantação de uma indústria de granulado escuro brasileiro, o GEB. O objetivo da usina é movimentar o arranjo produtivo da borracha, garantindo a compra de todo o látex produzido na região. O maior comprador de matéria-prima é o estado de São Paulo, que comprava a R$ 1,60 o quilo da borracha não processada. Com a manufatura, as empresas de produção de pneu e solado de sapato pagarão R$ 7,80 o quilo do granulado, uma valorização de quase 500%. Seu Jorge, qual que é o caminho da borracha até ela chegar aqui na indústria e depois, posteriormente, para a comercialização? Olha, já começa lá do seringal com o seringueiro, né? Tem um seringueiro que extrai borrachas nativas e outro já de cultivo, né? Então sai a CVP, sai lá o latex, depois CVP e chega na usina para nós aqui como matéria-prima chamada CVP, né? Que significa cernambi virgem prensado. E quando ela vem toda a granel, solta, aí ela significa cernambi virgem a granel. Quem compra esse material que sai aqui da usina? A Cooperacre tem o departamento de compras, né? Aí eles fazem esse processo. Então eles que intermediam a compra? A compra é o pessoal da Cooperacre, tem um departamento de compras que faz essa parte. Eu só faço a receber a matéria-prima aqui na usina. De que forma que o GEB agrega valor na borracha e acaba beneficiando as famílias que extraem esse material na floresta? Olha, assim, por exemplo, o seringueiro, até agora há pouco tempo, eles não tinham muitos seringueiros que pararam a atividade lá no campo, mesmo nativa e de cultivo, tinha muito seringal parado porque não tinha onde ser comercializada a borracha. Então, acho que eles ganharam com isso e a Cooperacre também já voltou a incentivar eles, que vai dar incentivo para eles a voltar a ter uma renda lá do campo também, né? Que tem para quem vender hoje a borracha dentro de Sena Madureira. Existe um forte sentimento de gratidão dentre todos aqueles que trabalham e convivem com a floresta para com o que representa a seringueira. Do seio dessa árvore provém o sustento que alimenta o ideal de liberdade de muitas gerações. A
luta pela posse da terra, pela preservação ambiental e pela segurança de melhores condições de vida para os extrativistas no Acre é uma luta que chamou a atenção da sociedade para a importância da organização social, do associativismo e do cooperativismo para assegurar os direitos das minorias frente ao capitalismo selvagem. Nós nunca imaginamos a possibilidade de nós estarmos vendendo 1 quilo de látex a mais de R$8. Nós nunca imaginamos que um dia nós ia ter a infraestrutura que nós temos hoje dentro dos seringais, que é estradas boas para se trafegar, que é o sistema de comunicação, que é a escola de ensino fundamental e médio implantado nas escolas, que é uma grande parcela da nossa juventude hoje com formação universitária, e tudo isso está vinculado a essa questão da busca de melhoria das condições de vida da nossa população. Nós pegar 30 anos atrás, porque nós vivíamos, porque nós estamos vivendo hoje. Basta pegar a educação, né? Ninguém sabia ler. O Raimundão dizia que naquela época, 99% da população que morava aqui em volta era analfabeto. Hoje é o inverso. Hoje 99% já sabe ler e escrever, né? Se a gente achar 2, 3 pessoas aqui, mas mesmo o nomezinho ele escreve. Então veja o tamanho do avanço, né? E da melhoria e da diferença daquele ano para hoje. Então esse é o avanço. Agora é claro que a gente sabe que ainda precisa melhorar bastante, né? Por isso que a gente está tentando se organizar, por isso que nós estamos estudando para adquirir mais conhecimento, né? E colocar futuramente, né, esse jovem para ser as pessoas que vão dar continuidade nessas atividades. Andando nesse seringal, que recordações que te trazem daquele tempo? Como que você se vê hoje andando aqui? O que passa na sua cabeça? Olha, eu sinto hoje uma sensação de valorização, uma sensação, não é sensação, mas eu me sinto feliz, alegre, em saber que eu nasci e me criei numa época muito atrasada, muito abandonada, de muita exploração e abandono, né? Nós fomos um povo que nascemos e se criamos aqui dentro dessa floresta, que só servia para enriquecer os patrões e depois servir de enxacota ainda para aqueles que vestiu bem, calçavam bem, era o letrado. Então a gente se sente hoje muito satisfeito, feliz. A nossa população, ela se valorizou. Nós ganhamos cidadania, né? Hoje nós somos cidadãos e cidadãs em pé de igualdade com os que nasceram e se criaram na cidade, aqueles que para ser assim bem direto. Eu não tive a oportunidade de ir a banco de escola. Eu não tenho inveja daqueles que sentaram nas melhores universidades para conversar olho a olho e saber ter entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? Mas foi preciso muito sofrimento para a gente chegar onde chegou. Um pouco do Chico, né? Um pouco do Chico. O Chico foi muito mais além de que a gente.